Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu vou responder uma dúvida que apareceu lá no Instagram, né, e que é muito pertinente nesse momento atual. Existe um fundo imobiliário que vocês vão saber depois da vinheta qual é, que está pagando, pelo menos nos últimos 2 meses, um valor que é mais ou menos igual à Selic anual, só que ele está pagando por mês o que a Selic anual pagaria no Tesouro Direto. Então a pergunta é, isso é sustentável no longo prazo? O que esse fundo faz? Será que vale a pena a gente aportar nele? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem aquele sininho também e avisem aos amigos também, coloquem aí nos feeds de vocês. Abraço a todos e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, não percam aí, semana que vem a gente já está começando o nosso workshop, né? Nossa série com 4 vídeos, um deles é uma live aqui no canal, os outros 3 só vai para o e-mail de vocês, e-mails de small caps. É um workshop apenas de small caps, aquelas ações explosivas. A gente buscaria apenas rentabilidade com essas ações, então não deixem de clicar ali embaixo na descrição para você receber essas informações completamente gratuitas, tá? Bom, vamos começar agora a falar sobre o fundo. O fundo é o HCTR11, tá? Então é esse nome que está aparecendo aqui, ó, que eu já deixei marcado. Tá, vou colocar aqui para vocês verem, HCTR11, tá? Aqui a gente tem os rendimentos de outubro, né? Na verdade o de setembro que é pago em outubro, aqui o de setembro, no caso, e aqui o de agosto. Em agosto ele ainda estava pagando R$ 1,17 por cota, né? Quando passou aqui para setembro já foi a R$ 2,12 por cota e agora R$ 2,25 por cota. Tá? Quando a gente vem aqui no valor da cota hoje, vocês vão ver que ele está aqui valendo R$ 129,45. Quando a gente começou ali em agosto, mais ou menos, essa tendência toda, né, essa quantidade de rendimentos, a gente vê que a cota ainda subiu 8%, ela estava em torno de 120, subiu para R$ 129. A grande pergunta é, vai continuar a acontecer isso, sim ou não? Antes da gente responder isso, vamos só mostrar por que é igual a Selic anual, né? Então a gente tem aqui uma calculadora, a gente viu aqui que o fundo pagou R$ 2,25 por cota, então a pessoa que tinha essas cotas aqui no dia 8/10, ela recebeu ou receberá no dia 16/10 R$ 2,25, dividido por 129,49, tá? Vezes 100 para ficar mais fácil a visualização, vocês vão ver aqui, ó, 1,73%. Só que isso ao mês. A Selic hoje é 2%, né? 2% vezes 0,85, porque a Selic você paga imposto de renda. O rendimento de fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Então, na Selic, você ganharia isento de imposto de renda se você ficasse com ela 2 anos. 1,7% e o fundo está pagando 1,73%, então é a mesma coisa que a Selic, só que o fundo paga em um mês e a Selic paga em um ano. Sempre que acontecer uma situação dessa, você precisa ficar alerta, tá? Por quê? Porque provavelmente alguma coisa tem de errado, né? E aí a gente precisa ir lá no relatório gerencial, aqui sim, do HCTR11, tá? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é o que ele faz, né? Então, ele é um fundo que ele investe em CRIs. O que é CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ou seja, eles compram dívidas de imóveis, dívidas de empresas imobiliárias que tenham lastro em imóveis, tá? Então essas receitas de CRIs aqui, vocês podem ver que ela passou por algumas emissões, mas fica muito claro um aumento aqui bastante grande, tá? Principalmente de juros e de correção monetária nesses últimos anos aqui, né? Então olha só, o que era 894 mil de correção monetária passou para 4.139.000
R$ 349. Os próprios juros saíram de 1.800.000 para 2.100.000. Agora, o que fez passar aqui 5 vezes de aumento e continuou depois que a gente viu em setembro? Né? Esse valor de agosto foi aquele que pagou R$ 2,12 e o de setembro é o que pagou R$ 2,25. E é isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa estar ligado. Então, a gente vem aqui para o portfólio do fundo, né? Qual é esse portfólio do fundo? Bom, o portfólio do fundo é esse daqui. E aí a gente começa a ver aqui, ó, CRI de loteamento, de multipropriedade, loteamento, multipropriedade. Vocês veem que os emissores aqui são emissores que não são conhecidos. Você vê que não tem nenhuma empresa aqui que, por exemplo, está na bolsa. Né? Você vê que tem algumas cotas aqui que são subordinadas, quer dizer, são cotas que só recebem no final, então a empresa precisa vender essas multipropriedades e tudo, tá? Aí a empresa, assim, o fundo imobiliário ele não é ruim, tá? A gente já fez a análise dele lá atrás, em julho mais ou menos, a gente até recomendou em um dos relatórios compra, não entrou na carteira porque a nossa carteira só muda em maio e novembro, mas a gente recomendou compra lá no relatório, e o que acontece é o seguinte, o fundo ele se preocupa com muitas questões que são importantes, tipo razão saldo devedor, razão fluxo mensal, os durations aqui eles são baixos, você vê que é difícil uma empresa ficar muito ruim em 1 ano ou 2 anos, então a gente vê que a maioria aqui é 1 ano ou 2 anos, mas o que faz esse fundo conseguir render tanto é essa questão aqui, ó. O indexador mais taxa de juros. Se vocês olharem, vocês vão ver, ó, IGPM, GPM, 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 IGPM, GPM, 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 enfim, vários IGPMs e muitas taxas aqui acima de 10% ao ano, algumas chegando a 20,10% ao ano. Ele não é tão relevante, é só 1,4% do fundo, mas a gente vê que isso faz a diferença, principalmente se for pago. Né? Então, hoje, o fundo ele tem aqui ó, de IGPM 52%, sendo que o cupom médio é IGPM mais 11,6%. E aí vocês sabem, né, o que aconteceu com o IGPM, que a gente vem falando há muito tempo que iria acontecer. Ele subiu e subiu muito. O último mês bateu 4%, mais de 4%, em apenas um mês, em apenas o mês de setembro. Então, quer dizer, no próximo mês, a gente vai ter ainda um rendimento que pode ser maior ainda do que esses. Só que uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, do outro lado a gente tem empresas aqui que estão pagando isso a partir da venda de loteamentos, de multipropriedades e etc. Com certeza essas empresas quando emitiram aqui IGPM mais 16, IGPM mais 10, IGPM mais 20, né, IPCA mais 20, ela não acreditava que o IGPM ficaria tão caro dessa forma, né, tão alto dessa forma. Então, essa situação vai tirar o lucro dessas empresas e talvez até colocá-las no prejuízo. Tá? Então, se essas empresas começarem a ter dificuldade no fluxo delas, parte está garantido porque tem aquelas razões, né, de saldo devedor, razão do fluxo mensal, tem uma PMT ali, que são algumas parcelas para, enfim, para garantir essas flutuações que podem existir, mas chega um momento que pode haver uma inadimplência, tá? Então esse é que é o grande risco desse tipo de fundo, tá? E aí na época lá eu cheguei a analisar no relatório qual era o percentual, se eu não me engano era 8% ou 10%, já estavam numa situação um pouco mais complicada, tá? Agora eu realmente não lembro mais aqui de cabeça, mas esse é que é o grande ponto, tá? Então, se acontecer de ficar alto mais 1 mês, 2 meses, muito provavelmente essas empresas vão conseguir pagar. Agora, se o IGPM ficar 2, 3% ao mês por 1 ano, que não é provável que aconteça, o que vai acontecer? Essas empresas provavelmente vão quebrar. Elas podem até vender muito, que mesmo assim elas não devem conseguir suportar esse pagamento. Então você tem que ter 2 olhos, né? Um no rendimento, ok? Tá? Eu, inclusive, tenho na minha carteira esse fundo,
mas tem que ter um outro olho também no risco, né? Você não pode ser excessivamente ganancioso em um fundo como esse, porque ele tem um risco sim. E agora, algumas pessoas falam, se tiver algum default, se tiver algum calote de um percentual, ok. Porque mesmo assim ele ainda vai pagar muito, eu concordo com isso. Outra coisa também que é interessante a gente ver é o seguinte, o IGPM normalmente depois de uma alta forte, no ano seguinte ele dá deflação. Então isso pode trazer uma queda dos rendimentos desse fundo, principalmente no segundo semestre de 2021. Então fiquem atentos a isso, cuidado para não estarem comprando o rendimento de 1 ou 2 meses e depois perder dinheiro no todo. Fiquem atentos, não estou falando para não comprar, estou falando para ficarem atentos. Abraços a todos, bons investimentos. Não se esqueçam, ali na descrição do vídeo, o nosso workshop de Small Caps, as ações explosivas, começa na semana que vem, segunda-feira já vai o primeiro e-mail. É importante vocês se inscreverem antes disso. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.